Oi, olá, como é que vai? Tá tudo bem aí? Aqui é o Saulo e novamente eu tenho uma pergunta pra você. Você consegue pensar aí num gay? Um gay aí que você admira? Você conhece algum? Como que ele é? Qual que é a aparência dele? Quantos anos ele tem? O que que ele faz? Como ele vive? O quão bem você conhece ele? E quão próximo você é dele? E agora as mesmas perguntas, mas pra uma pessoa trans. Você consegue pensar em alguma? Se ficou muito difícil, vamos deixar um pouco mais abrangente, mais platônico talvez. O que vem na sua cabeça quando a gente pensa no que é ser gay, para além da sexualidade, talvez. Dependendo dos seus ideais, você pode pensar em uma pessoa jovem, animada, criativa, antenada, estilosa, atraente e com sexualidade aflorada, é claro. Ou uma pessoa depravada, escandalosa, barulhenta, um incômodo, mas também com a sua sexualidade bem aflorada, tá? Eu sei que não existe exatamente uma essência que vai determinar o que é ser gay, mas é fato que muito do nosso imaginário sobre. E aqui eu vou especificar sobre ser gay, tá? Mas isso em algum nível se vale para todas as outras identidades. Inclusive o próprio nome que a gente usa já diz, né? Orientação sexual. E muito do que se imagina tá bem atrelado à prática sexual estritamente, assim. Quase sempre, tá? É, Então, ser membro da comunidade muitas vezes está diretamente relacionado com o sexo. E aí, geralmente também é na sua forma mais explícita, mais suja, depravada possível, tá? Ah, Saulo, mas eu conheço gays que são mais comportadinhos, que constroem famílias, que casam na igreja, têm filhinhos, etc. Sim, mas para existirem esses unicórnios que você gosta de usar como exemplos e admira tanto e gosta de ter por perto, precisa existir também uma outra coisa, né? E assim, não vou me demorar muito nesse outro tópico, porque eu já disse que eu não gosto de ficar chovendo no molhado, então eu não preciso ficar falando aqui que a gente não olha pra heterossexualidade da mesma maneira, certo? E pra existir um errado, tem que existir um certo. Tá? Pra existir um padrão, tem que existir alguma coisa de dissidente. E se tem uma instituição que adora apontar o errado, essa instituição definitivamente é a igreja. Então, bebês, nesse episódio eu finalmente vou falar um pouco sobre ser LGBT e a nossa relação com o cristianismo. Eu vou tocar em temas um pouco delicados, então fiquem cientes disso. E por coincidência ou não, esse episódio provavelmente vai sair justamente no Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, eu queria dizer, né, que dentre os muitos sintomas, traumas e realidades diferentes que podem levar uma pessoa a não querer mais estar viva, esse episódio em especial é dedicado a todas as pessoas da minha comunidade que a gente já perdeu ou quase perdeu por não se acharem dignas o suficiente para existirem, tá? E também, ainda por cima, ainda mais que isso, todas as outras que permaneceram aqui, sobreviveram e podem dar algum significado para nossa história, tá? Então, muito obrigado, fiquem firmes aí e bora lá. No último episódio, eu falei que eu tinha ido na parada do orgulho LGBTQIAPN+, né, que foi a 29ª edição, tá, em 2025. E o tema esse ano foi Envelhecer LGBT, Memória, Resistência e Futuro. Isso levantou muitas questões na minha cabeça, assim, principalmente depois que eu assisti um corte da Rita Von Hunt falando que a geração dela, que também é a minha geração, vai ser a primeira geração LGBT a ter oportunidade de envelhecer de fato. Tá? É a primeira geração como um todo, desde que as questões identitárias se tornaram um movimento contundente, que conseguiu sobreviver a um apagamento em massa, que não passou por uma ditadura e nem por uma epidemia de HIV, por exemplo, e que se impõe ainda quanto cidadão, tá? E isso me fez pensar no que sobra pra gente quanto pessoa mesmo, quando a gente tira aqueles atributos que eu disse no começo. Ser jovem, atraente, vivaz e constantemente sexualizado, tá? O que sobra pra gente nesse envelhecimento? Principalmente pensando em uma sociedade que não costuma enxergar e respeitar os seus idosos. O que pode significar para nós
a velhice nesse caso, né. Existe, claro, muitas variáveis para isso, como questões econômicas, geográficas, culturais, e eu posso falar sobre isso talvez em outro episódio, mas eu quero focar aqui hoje na nossa sexualidade, em especial, tá. Principalmente pela problemática que eu trouxe anteriormente, assim. E aí eu já queria dizer que eu vejo sim muitas questões sobre a pressão estética no meio, sobre como a gente já é enxergado como velho cada vez mais cedo, né, cada vez mais jovem no mundo gay. Você já se torna velho quando chega nos 30 aí, por exemplo. Sobre o culto ao corpo, sobre a indústria da beleza, sobre como nos relacionamos superficialmente, tá, uns com os outros. É óbvio que existe problemática muito grande aí, sabe, nisso tudo. Mas tem uma coisa que me incomoda muito nisso aí, são pessoas que estão dentro dessa lógica de consumo, tá, geralmente homens gays, que estão dentro dessa lógica de consumo, de padrão, de beleza, vida de academia, corpo perfeito, roupas, acessórios, perfumes, intervenção estética, vida de Instagram, tudo isso. Mas quando o assunto se trata de viver sexualidade, se tornam cada vez mais conservadoras, assim, ao extremo, num nível onde eles não conseguem, sequer, né, ou não querem se enxergar como um membro da comunidade LGBT. Inclusive odeiam, condenam e até perseguem ela de alguma forma, assim, sabe. O que aconteceu recentemente com a Erika Hilton, né, que foi vítima, né, de fake news e perseguida principalmente dentro de uma ala mais voltada pra direita, majoritariamente de pessoas, né, eh, com orientação homossexual, tá, homens gays, que se declaram aí muitas vezes também anti-LGBT. E o fato é que ser cristão também virou parte de um lifestyle cobiçado, né. É também parte dessa lógica de consumo que forma um cidadão digno de respeito e status ser cristão, sabe, performar cristianismo principalmente nas redes sociais, tá. As pessoas elas querem ser assim também, e os homens gay não estão muito longe disso, sabe. Para outro recorte, uma pessoa que tá mais isolada socialmente, talvez esteja também cercado por uma lógica ainda mais profunda, sabe, entranhada dentro dela, onde ela não tem acesso a exemplos positivos dentro da comunidade, e o único círculo social que ela tem ali vai ser que vai conhecer, é aquele círculo mais conservador, raiz mesmo, cristão, e aí ela não vai ter outra opção senão, né, se adequar a essa visão de mundo, e acaba sendo, né, cooptada aí pra negar a sua sexualidade, sua identidade e tudo, pra poder ser aceita naquele meio, que é o único que ela conhece, sabe. Então a gente tem aqui 2 possibilidades, né, uma, né, ser LGBT e usar da identidade cristã como um recurso, um bem de consumo, um estilo de vida de sucesso, sabe, que são aqueles que vão geralmente adequar o discurso cristão e manipular ele, né, pra caber na sua vida, ou aqueles que vão topar submeter uma terapia de conversão, a famosa cura gay, né, que nada mais é do que uma forma de tortura pra pessoa, sabe, negar essa parte da sua vida e se adequar no padrão de uma comunidade, assim, que ela quer viver, que ela quer pertencer. Com a promessa aí de uma vida eterna ao lado de Deus, de sair da vida de pecado, enfim. Coisas que a gente já tá acostumado a ver, tá. Eu já falei sobre o que eu penso sobre em relação ao cristianismo, atual e como ele enxerga a homossexualidade e afins no último episódio. Então, eu mantenho meu posicionamento de que o cristianismo, de forma que foi concebido, né, da forma que ele nasceu, ele foi criado justamente para manipular, condenar e exterminar comportamento homossexual e qualquer comportamento sexual dissidente do que ele considera certo, tá. Dito isso, eu tenho visto cada vez mais LGBTs cristãos, mesmo assim, que usam a Bíblia como filosofia de vida, vão pra igreja e até ministram cultos assim mesmo. Tem muito vídeo por aí de pastor claramente homossexual, nos trejeitos, na fala, tudo, mas que tá lá usando um terninho, pregando com a Bíblia na mão, usando a mesma entonação, os mesmos o mesmo movimento de mão, assim, as mesmas piadinhas, que um pastor normal faria, assim, e fazendo todo aquele teatro crente que a gente já tá acostumado, entendeu? Em outra ponta, a gente vê os casos como o da Carol Weller, que tirou a própria vida em 2023, logo depois que ela se converteu à Assembleia de Deus, né, e aceitou fazer parte de uma terapia, de conversão, tá, pra deixar de ser, uma mulher lésbica. O tanto de pastor e pregador declaradamente ex-gay e ex-trans que tem por aí também não é brincadeira, sabe. E que criam toda uma narrativa em volta disso, em volta de
ter deixado de ser gay, de deixado de ser trans, enfim. E o tanto de jovem que cai nessa conversinha não é brincadeira, sabe. E eles ganham plataforma, tá, ganham público. Parece que existe um fetiche muito grande na comunidade, principalmente a comunidade evangê, né, comunidade evangélica, em ver uma pessoa LGBT sendo torturada para negar a sua sexualidade e sua identidade, assim. É quase um gozo extremo em ver a pessoa claramente infeliz, mas performando uma vida plena em prol de uma santificação, assim, que eles mesmos criaram, sabe. É claro que todo mundo é livre para fazer o que quiser, todo mundo é livre para viver da maneira que achar melhor e pode acreditar no que quiser também, mas, nos 2 casos, a gente acaba caindo no ponto que eu toquei antes. A igreja, nos moldes que ela é concebida, é uma instituição que adora apontar e condenar o pecado, que ela mesma inventou, sabe, e que não inventou perdão, tá, pra esse sentido aí, sabe. Não existe perdão pra esses casos, o negócio é se converter mesmo. O meu grande ponto aqui não é dizer que uma pessoa LGBT pode ou não pode ser cristã, tá. A questão é muito mais profunda, que é assim, se a gente for seguir o cristianismo nos mesmos trejeitos, nos mesmos moldes, nos mesmos costumes, nas mesmas falas e nas mesmas abordagens que ele já tem, tá, que a gente já tá acostumado, que a gente já tá vendo acontecer, se a gente não for capaz de modificar a forma que a gente vive a nossa espiritualidade, sem precisar mimetizar, sem precisar se camuflar, sem precisar modificar semanticamente, criar uma narrativa diferente dentro de uma mentira, sabe? Dentro de uma religião que odeia a gente, que não quer que a gente exista mesmo, a gente tá simplesmente entregando, de alguma forma, uma arma nas mãos dos nossos algozes, entendeu? E a gente vira novamente um peãozinho na ideia de controlar o status quo daquela comunidade, só para fazer parte daquele meio, que é tão puro, tão limpo, né. Eh, e aí nisso você passa a odiar o movimento ou perseguir o movimento como um todo, ainda que ele também seja tão diverso, igual eu falei, né. Eh eh, na própria parada nós tínhamos e temos, né, como exemplo, pessoas trans que são parte aí, estão ligadas até com a política e que têm um discurso batendo no peito mesmo e dizendo que estão aliadas com o discurso de direita, né, e mesmo assim elas estão na frente de trios, assim, com bandeira de movimento, tudo. Então a gente não tem um grupo homogêneo, mesmo dentro da comunidade, sabe. E eu posso falar sobre isso também num outro episódio, pretendo falar sobre isso no próximo episódio, mas a gente não é parte de uma comunidade, assim, homogênea, todo mundo tem os seus intermeios, assim mesmo, sabe. E o que é muito louco nessa lógica, quando a pessoa acaba entrando pra essa lógica de cristianismo, assim, é justamente essa perseguição, essa ojeriza, esse ódio que acaba se criando contra o movimento, tá. E esse que é o grande ponto, assim, a gente precisa começar a pensar, assim, na forma que a gente tá enxergando na religião, na forma que a gente pratica a nossa religião, e se você tá fazendo tudo isso nos moldes do que a gente já tá acostumado, sabe, nos moldes dos grupos que já perseguem a gente, então talvez essa não seja a melhor forma, né, de se posicionar, de se entender. Porque no fundo você vai acabar gerando mais sofrimento, sabe. Se não pra você, pra outras pessoas, entendeu. Não que todo mundo vai ser amigo pra sempre, mas, sabe, todo mundo vai dar as mãos numa grande comunidade, e aí esse negócio de ninguém só solta a mão de ninguém, tudo. É balelinha também, sabe, é conversinha de internet. Mas, não sei também, esse negócio de ser extremamente contra o movimento, porque você acha que é sujo, pecaminoso, sabe, depravado, é problemático, sabe. E aí já caminhando para o final, assim, acho que só tem mais uma coisa que me resta dizer, que é assim, se você é uma pessoa com sexualidade ou identidade dissidente, que está passando por algum momento difícil, assim, e tem algum tipo de pensamento negativo, eu gostaria de te falar 2 coisas, assim. Primeiro, procure ajuda profissional, sabe, se cerque de pessoas que te amem na medida do possível. Tenha uma comunidade, ainda que você tenha alguma questão e não tenha afinidade com a comunidade LGBT, QIAPN+,
Tenha uma comunidade sua, assim, de pessoas que você gosta, que gostam de você, sabe? E a segunda coisa é sobre a espiritualidade em si, tá? Mais especificamente sobre o cristianismo, tá? Por todos os motivos que eu já falei aqui, é, por mais diverso e acolhedor que ele pareça, por mais sedutor que seja ser acolhido e respeitado dentro de uma igreja, e por consequência no meio comum, na sociedade como comum, etc, sabe? Na sua família, com seus amigos do trabalho, enfim, que não fazem parte da comunidade, em que você quer também ser reconhecido e aceito. Ser LGBT no cristianismo como ele é hoje, imitando todos os trejeitos, as falas, os ensinamentos, entre muitas aspas, tá? E todo esse teatro de cidadão padrão que respeita a moral e os bons costumes, é mais uma forma de cair no controle e no silenciamento e no apagamento da nossa própria história, que é, por sua essência, assim, rebelde, provocativa, autêntica, disruptiva, tá? Quanto mais adestrado e amordaçado e quieto a gente fica, quanto mais a gente tenta existir sem incomodar, se camuflando no meio comum, se permitindo ser levado pela negação, a gente vai sendo jogado para escanteio. A questão da nossa identidade não precisa ser a coisa mais importante da sua vida, mas ela ainda é parte de quem você é, sabe? E se a gente tá falando de espírito, a gente tem que falar também de corpo, de mente, de saúde, de sentimento, sabe? Coisas da nossa natureza. E se você pudesse conhecer a imensidão da natureza, a diversidade de tudo que existe, de tudo que já existiu, eu acho que você deixaria de se abalar pela mácula, o pecado e o sangue que colocaram nas suas mãos, assim, que te fizeram acreditar que mancharam a sua alma de alguma forma, tá? Na natureza não há só o belo e o feio, o bom e o cruel. Ela não é só dois, ela é infinita. Tudo que é possível é natural. Ela não cabe numa cabeça pequena, ela não cabe no ego frágil, sabe? Não coloca pra você o peso da pequenez, da falta de originalidade de outras pessoas. Principalmente se forem pessoas que não te querem ver existir, sabe? Que te abominam, porque não te compreendem, que não te entendem. Toda a cognição e a humanidade que falta nessas pessoas, ela já existe em você. Ainda que você nem sempre saiba exatamente quem você é, em corpo e mente, você existe. E não existe nenhuma contradição nisso tudo, tá? Você é a natureza e a natureza é você, tá bom? Então eu acho que o episódio é esse. Um beijo pra quem ficou até aqui e até a próxima. Saulo da pós-produção aqui pra falar que num mundo onde a gente tá vendo um crescimento cada vez maior da extrema direita, né, principalmente o governo Trump aí, Estados Unidos, que estão fazendo uma política ativa anti-LGBT, tá? Nomes aí como J.K. Rowling, coisas do tipo, tá? Que estão promovendo ativamente, financiando questões anti-LGBT e acabando com programas de prevenção ao suicídio, de proteção de jovens e crianças LGBT, né? E acabando com fundos para tratamento de HIV, por exemplo. No mundo onde essas coisas existam, assim, a gente precisa começar a pensar em possibilidades de existir e de se posicionar e de ter uma vida saudável, uma vida tranquila e envelhecer de forma digna, sabe? De ter possibilidade de envelhecer de forma digna, sem precisar cair nas armadilhas que as pessoas colocam pra gente, sem precisar cair na, no olhar negativo que as pessoas têm da gente, tá? Então a gente precisa poder sonhar com esse tipo de mundo onde é possível viver da nossa maneira e ser respeitado assim mesmo, tá bom? Agora sim, um beijo, tchau.